cima no telão, a igreja do novo pacto, parte 2. Vamos entender mais sobre esta igreja do novo pacto, da nova aliança, desta dispensação chamada a graça de Deus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6 está escrito: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga, superior aliança. Diga, superiores promessas. É o que Deus tem para você. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Jesus bendito, Deus eterno, maravilhoso, Salvador, lindo, grande, tremendo, majestoso, nosso Deus forte. Obrigada, Jesus, porque temos a Ti e Tu não és fraco não, Senhor, Tu és forte. Tu és Deus forte, sobre tudo, sobre todos, majestoso, onipotente, onipresente. Estás aqui agora, não apenas porque Tu estás em todo lugar, mas porque Tu te manifestas, Senhor, no meio da adoração do Teu povo, dos louvores, onde 2 ou mais se reúnem em Teu nome. Tu estás ali, Jesus, para falar, para curar, para salvar, para libertar, para consolar. Oh Deus, para dar direção de vida. Obrigada, Jesus. Esta noite foi preparada de antemão. Faz parte das obras da fé, aquelas que nós andamos sobre elas, Jesus. Obrigada, Senhor, porque estamos conhecendo a igreja do novo pacto. O Teu povo tem que ser liberto, Senhor, do velho pacto, da velha aliança, da lei mosaica, um pacto de morte, de condenação, um pacto de maldição. Somos livres para a glória de Deus. Portanto, Jesus, nos abrimos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, que trará ainda mais revelação a este povo, aos internautas, aos que vão ouvir este CD. Em nome de Jesus, toda a nossa gratidão. Amém. E todo o povo diga amém. Amém. Obrigada, Tiago. Lindo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor, reis e sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica, aqueles que foram chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Ora, nós precisamos entender definitivamente o que é igreja, porque, disse eu domingo, muito do que se ouve aí fora, muito do que se vê, do que se escuta, do que se lê, muito do que se assiste, que se diz aí que é igreja de Jesus, na realidade não tem nada a ver com a igreja cristã, com a igreja de Cristo na terra. Uma igreja, para ser uma igreja cristã, ela tem que pregar e tem que viver o evangelho da incircuncisão. Diga, incircuncisão. Ora, circuncisão é o evangelho da lei, aquela que é toda para a carne do homem. Era tudo feito de ritos exteriores, até ao ponto de circuncidarem o prepúcio dos homens como símbolo de purificação, de pureza. Então, por isso, o apóstolo Paulo se refere à igreja da lei, à igreja judaica, que na verdade não é igreja, mas ao pacto para os judeus de evangelho da circuncisão. Não existe mais o evangelho da circuncisão. Existe o evangelho da incircuncisão. E uma igreja, para ser cristã, ela deve pregar este evangelho. Em Gálatas 2:7 está escrito assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, é Paulo que está dizendo isso. Ele diz, Deus me confiou o evangelho da incircuncisão. Não tem nada a ver com a lei. Como a Pedro, qual o evangelho Deus revelou a Pedro? O da circuncisão. Então, Pedro, lei. Paulo, graça. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, quando Deus quis falar com o povo judeu, levantou Pedro. Quando Deus quis falar com o povo de origem gentílica, o povo predestinado, Deus levantou o apóstolo Paulo.
Se a pregação da igreja de Jesus é uma pregação baseada em Pedro, se a igreja tem uma pregação baseada na circuncisão de Pedro, que é uma mensagem judaizante, essa igreja se torna uma igreja da lei. É o que você tem que distinguir, discernir, o que é uma igreja da lei. E igreja da lei, não existe. Eu expliquei aqui domingo que a lei constituía sinagogas. Não existia o que nós conhecemos como igreja, enquanto a lei vigorava. Nós poderíamos identificar hoje, em nossos dias, como chamadas igrejas de Jesus, nós poderíamos identificar várias sinagogas. Porque lá dizem que Jesus é o Senhor, mas se prega um evangelho ou um ministério, porque evangelhos são boas novas, um ministério judaizante, a lei de Moisés. Nós temos um chamado a viver o cristianismo. Cristianismo não é sinagoga. Cristianismo não é judaísmo. Cristianismo não é legalismo. O cristianismo não é aquilo que você está vendo na televisão hoje, nem o que você está ouvindo nas rádios, ou vendo nos jornais, nas revistas evangélicas, a respeito da tradição da igreja, principalmente no Brasil. Nós nunca vimos Jesus distribuir coisas, amuletos para as pessoas. Jesus não distribuía vidrinhos de óleo, saquinhos de enxofre, areia, não sei do que. Nunca Jesus ficava ungindo pedidos com óleo. Nunca Jesus ficava deitado em cima de envelopes, ia para montes fazer campanhas. Nada disso. O povo do nosso país e do mundo tem sido enganado. E isso já acontece há muitos séculos. Começou pelo engano da igreja romana, com aquele espírito de meretrício espiritual, que depois passou às filhas da meretriz, adentrou a igreja protestante. E é lamentável, amados, imaginar que essa mistura de fé com costumes, com doutrinas de homens, com ritos, com cerimônias, com o céu, com o inferno, com o diabo, com o pecado, isso tudo tem sido chamado de cristianismo. É lamentável. Só que isso não é cristianismo. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. É uma imitação que está aí fora, é uma falsificação. Eu tenho dito na televisão, estão aí falsificadores da obra de Deus, ou na obra de Deus, falsificadores do evangelho, sacoleiros da fé. Pessoas que estão por aí barganhando, vendendo ilusões para as pessoas em nome de Jesus. Isso não é cristianismo, é imitação, é falsificação do evangelho. E essa era a luta que o apóstolo Paulo tinha quando ele se confrontava com os da circuncisão, com os da lei. O que o mundo tem visto é uma falsificação do evangelho. Não é evangelho o que você vê aí dentro das igrejas. Não é. Em 1 Coríntios 3,10 está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo tinha uma missão: construir a igreja gentílica na face da terra. Paulo tinha uma missão: construir a igreja de Jesus Cristo, o cristianismo legítimo. E ele diz: eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Ele fez bem feito o que ele fez. E outro edifica sobre ele. Outros viriam e edificariam sobre o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Você precisa saber que a igreja cristã, a igreja de Jesus, até o advento do apóstolo Paulo, não tinha fundamentos. Era sinagoga. Mas houve um dia em que Deus mandou parar tudo aquilo, porque havia uma mistura de lei com a salvação por graça. Era uma igreja judaizante dentro de uma igreja gentílica, ou uma igreja gentílica dentro de uma igreja judaica. E o apóstolo Paulo disse: olha, cada um veja como edifica. Este é um chamado, amados, não só para o pregador, mas acima de tudo para quem está à frente, viu, pastores? É para o pregador, é para o pastor, é para o líder, é para o bispo, para o apóstolo, para o evangelista. Veja como você edifica, porque o fundamento da igreja já foi posto pelo apóstolo Paulo. E se edifica sobre madeira, palha e feno, o fogo vai provar, vai cair tudo. A pessoa é salva, mas salva como pelo fogo. Agora, se edifica sobre ouro, prata e pedras preciosas,
O fogo também vai provar, mas permanece os materiais que foram certos, precisos e colocados sobre o verdadeiro fundamento. O verdadeiro fundamento é o Cristo ressuscitado. Como é que a igreja gentílica hoje tem sido edificada? Cada um veja como edifica. A igreja aí fora tem sido edificada sobre judaísmo. Tem sido edificada sobre o Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aquele menino da manjedoura, que depois vira um homem grande, que se batiza, que vai para o deserto, que depois tem um ministério de 3 anos, aquele que jejua, aquele que apanha, aquele que passa pela Via Cruz, aquele que acaba na morte de cruz. A igreja tem sido edificada sobre esse Jesus. Não é esse o fundamento da igreja gentílica. Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Então, se estão colocando como fundamento da igreja o Jesus na carne, o Jesus judeu, está errado. Está se colocando um outro fundamento. E o que Paulo diz? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você tem que entender que é o ressuscitado, porque Paulo só conhecia o ressuscitado. O Cristo pregado por Paulo, o ressuscitado, é o fundamento da igreja. Fora disso, amados, não há cristianismo. Você tem que entender o que o Espírito está dizendo à igreja. Dizem as estatísticas que no Brasil existem 20 milhões de crentes desviados. Não foi a igreja paulina, a nossa igreja, que colocou essa gente para fora. Foi a lei. As pessoas estão desviadas por causa da lei, por causa do judaísmo, por causa de tanta condenação legalista, judaizante que existem nos ministérios. Foram as acusações espirituais que deixaram o povo de Deus inseguro, amedrontado, com medo do demônio, medo de encosto, medo do inferno. As pessoas vivem em pânico hoje no meio evangélico. Tem medo da própria sombra. E isso é uma falsificação da igreja. É uma igreja judaizante, não tem nada a ver com a igreja de Jesus. No Brasil ela é pior ainda, porque além dela ser judaizante, ela tem um sincretismo religioso. Entra também práticas do esoterismo, do candomblé, entra coisa mística. Então aqui, amado, a coisa é feia nesse país. Só Jesus ressuscitado, a sua graça e a sua verdade, para mudarem o panorama da igreja cristã no nosso país, amado. Ouça, fora da graça de Deus não há cristianismo. Há judaísmo, há sincretismo religioso, há o ministério da condenação e da morte. De que vivem as igrejas cristãs hoje? De condenação e morte. Se fizer isso, vai para o inferno. Se Jesus voltar, você vai ficar. Se você não... E se você não pode, se você não der tudo que você tem, e se você... A maldição, as janelas do céu não se abrem. Você está roubando a Deus, seu ladrão de dízimos. A igreja vive hoje de condenação e morte, de pecado, de inferno, de acusação, de diabo. Nós não podemos mais aceitar isso. Há um sistema corrompido, doente, um sistema que nunca pregou o verdadeiro evangelho, nunca viveu o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da incircuncisão para os gentios. Esse é o legítimo evangelho. A grande maioria que se diz evangélica neste país, que se diz cristã, não faz parte desse evangelho da incircuncisão. Basta você dizer para uma pessoa que hoje é crente, que é evangélica, dizer assim, olha, não precisa jejuar. Pelo amor de Deus, que heresia, não precisa se batizar. Não, de jeito nenhum. Essa pessoa não vive o evangelho da incircuncisão. Ela vive judaísmo, condenação e morte. E se está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou ou não resgatou, igreja? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então a igreja da circuncisão, a lei, não acredita nisso aqui. A maioria dos líderes, a maioria dos pastores ainda lança dos seus altares maldição sobre o povo de Deus. Isso não é cristianismo, isso não é seriedade com a palavra, com o chamado. Você vai tratar o povo de Jesus, aquele povo que ele chamou de a minha amada, a minha noiva, desta forma, dizendo que tem maldição.
que o povo de Deus está sob influência do inferno, do diabo. Você vê na televisão essas igrejas cheias, ou aquela igreja lotada, é tudo ímpio, ninguém é salvo. As pessoas se dizem salvas, se dizem crentes, mas elas põem a mão na cabeça e expulsam o diabo da própria vida. Ou não? Isso não é evangelho, amados. Isso é falsificação, isso é mentira. Olha, amados, Jesus levou a maldição. Jesus acabou com o ministério da iniquidade na sua vida e na minha vida. O crente, para ser chamado de crente, ele foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, ele foi o meu substituto. Então, se ele nos resgatou da maldição da lei, ele nos resgatou do evangelho da circuncisão, de todos os rudimentos da lei, de todas aquelas coisas que para nada aproveitam, disse Jesus. Hebreus 6, 1 e 2 diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, põe de parte. Como, bispa? Eu nunca tinha visto isso. Isso está na Bíblia? Está, pode conferir na sua. Senão vão dizer, a bispa põe no telão uma outra Bíblia. Confere. Hebreus 6:1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que a doutrina de Cristo tem princípios elementares que devem ser colocados de lado. Qual Cristo que tem uma doutrina com princípios elementares? O Jesus de Nazaré, o da carne, no cumprimento da lei, o do judaísmo. Pondo de parte, põe de parte. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então existe um ministério perfeito, uma mensagem perfeita, que você só vai a ela, só experimenta, se você põe de parte todas estas coisas rudimentares do judaísmo, do Cristo na carne. Quem está entendendo? Não lançando de novo. O que a igreja faz? Vive lançando as mesmas coisas. O arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Só se prega o leitinho nas igrejas, não é? O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto é o ABC, ou o beabá, ou a EIOU, de quem chega na obra de Deus, amado. Só, acabou. Não tem que ficar falando disto aqui. Isto aqui não deixa o povo de Deus avançar em direção daquilo que é perfeito. Amém? Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se a salvação, se a justificação, se a herança que nós temos em Cristo Jesus é pela lei, é pelo judaísmo, segue-se que morreu Cristo em vão. Diga, eu não anulo a graça de Deus. Mas eu não anulo a graça de Deus. Hebreus 9, 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então veja, não há nenhum sacrifício na lei que aperfeiçoe, que santifique, que perdoe alguém, que salve, que regenere. Fazer coisas da lei mosaica não serve para nada. São ineficazes. O que está escrito aqui? No tocante à consciência, ou seja, para a obra lá de dentro, são o quê? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Versículo 10. Os quais, aqueles mandamentos, sacrifícios, não passam de ordenanças da carne. É tudo exterior, é tudo carne. Baseada somente em comidas, não come isso, não come aquilo, bebe isso, não, bebidas, diversas abluções, lavagens, batismos, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, todas estas coisas, come, não come, guarda, não guarda, é a sexta, não é a sexta, é o sábado, é dia de festa, é lua, é festa dos judeus. Todas estas coisas foram impostas, são da carne, até ao tempo oportuno da reforma. Então, o tempo da reforma chegou. A igreja de Cristo está passando por uma reforma. E nós somos reformadores do século 21. Você precisa ser consciente disso. Amém? Bispo, quer dizer que eu sou Lutero, Calvino dos meus dias? Perfeitamente. Perfeitamente. É isso que você foi chamado para ser se você é da Cristo Vive. E o que a reforma diz? Basicamente,
Ponha de parte os princípios elementares da doutrina do Cristo de Nazaré, do Jesus de Nazaré. E deixe-se levar para aquilo que é perfeito. A graça é a perfeição. Amém? 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então, sem fermento, sem a lei, você é uma nova massa. Agora, se você tem o fermento da lei, você consegue ficar aí com aquelas velhas maçarocas, aquilo que para nada aproveita, né? E você não avança para o que é perfeito. O fermento é a lei. Na nossa igreja não há fermento. Já lançamos fora o velho fermento. Diga graças a Deus. Diga, eu sou sem fermento, eu sou sem lei, sem condenação, sem morte. Eu tenho Jesus, o ressuscitado. Ele é o meu Senhor. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele carregou o castigo. Ele carregou a dor. Ele carregou a doença. Ele carregou o pecado. Ele carregou a maldição. E encravou tudo na cruz do Calvário. Você crê nisto? Amém. Você é livre para a glória de Deus. A lei tem feito muitos estragos na vida do povo de Deus. Está aí o povo subjugado, amados. Os e-mails que eu recebo, o bispo Rai, a igreja recebe. Se você soubesse a porcentagem, amado, 0,0 quantos por cento, bispo, que é um incrédulo, uma pessoa que nunca esteve no Senhor? Nada. Insignificante. 99,99% de todos os e-mails, cartas que nós recebemos e telefonemas são de crentes. Velhos em igreja. De diversos ministérios. Todos. Já recebemos de todos. Que você falar o nome, nós já recebemos. Essas pessoas estão o quê? Destruídas, subjugadas, escravizadas, abatidas, amedrontadas, sem rumo, sem direção, sem convicções, sem certezas. A lei faz isso. A lei gera pessoas deformadas. A lei gera pessoas dependentes de homens, dependentes de muletas, dependentes de amuletos. A lei gera escravos. Só a graça gera uma pessoa livre. Você foi feito livre pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a lei, volto a dizer, tem feito muito mal ao povo de Deus. Hoje, amados, nós temos passo. Não é que eu estou falando uma coisa que eu não sei. Eu estive lá 17 anos. Eu sei como era a minha vida lá. A gente quer acreditar, amados, que nós estamos bem. Até porque, pastora Maria do Carmo, a gente não pode dizer que está mal. A gente aprende a dizer que está bem. Que nós somos crentes, nós somos os bambambãs, os melhores. Oh, Jesus é maravilhoso. Vai ver a conta bancária. Jesus é lindo, Jesus é tremendo. Vê como está o casamento dessa pessoa. Jesus é maravilhoso. Como é que é a vida profissional dela? Como é que está o relacionamento familiar? Como é que é na igreja? Não tem respostas às suas perguntas? Não tem rumo de vida? É levado por todo o vento de doutrina. Essas pessoas estão cada vez no ministério, visitam igreja em igreja, porque não estão felizes. Porque alguém que foi cortado pela graça, meu amado, de verdade, não quer visitar mais lugar nenhum. Não quer mais, é daqui para o céu, não tem volta. Não vai de igreja em igreja. Esses são os incontentes, os inconstantes, os que não se acharam ainda na vida. Falta-lhes muita coisa. Vocês estão entendendo? Ou alguém que está firme aqui vai visitar outro ministério. Honestamente. Você precisa saber disso. Quem vai visitar não se achou. Não está firme, não conhece a graça. Não experimenta da plenitude da graça sobre graça. Aí vive de campanha aqui, vive de não sei o que lá. Aí lá na mesa da sala tem um vidrinho com não sei o que, não sei aonde. Tem uma fitinha no braço, não sei o que. Porque ali recebeu aquilo, lá recebeu aquela outra coisa. Ali ele fez aquilo lá. Aqui. Ou você crê, ou você crê. Porque o justo neste pacto vive por fé. Aquilo que Cristo fez, amados, na cruz do Calvário é suficiente para lhe garantir vida eterna e para você reinar em vida através dele. Você não precisa ficar indo de porta em porta mendigando migalhas do Evangelho. E essa turma que vive de porta em porta, uma parte é porque não se encontrou, não sabe nada. Estão perdidos ainda. E uma outra são os aproveitadores, chamados de ratos de igreja. Que querem tomar vantagem e tirar coisas do ministério. Abre os seus olhos.
Eu tenho dito aqui, precisa cair na real, amados. Nós não passamos 17 anos à toa. Deus nos permitiu estar lá para hoje ter autoridade para dizer, eu sei o que eu estou falando. Eu sei porque eu vivi isso. Eu fui vítima desse sistema doente e corrompido que está aí fora. Andando de Bíblia, sendo fiel, fazendo a vontade dos homens, do altar, obediente, mas infeliz. E quando eu ia para o meu quarto e punha a cabeça no travesseiro, eu dizia para Deus, Lourdes, falta alguma coisa, Deus não é só isso, não pode ser isso. E Deus não era mesmo. Só aquilo. Deus era maior, Deus era muito maior, Deus tinha muito mais para mim. Glória a Deus. Bom, muito bem. Domingo nós falamos aqui amplamente sobre o batismo nas águas. Eu vou passar para o próximo ponto. Porque uma outra coisa que a igreja aí fora vive em confusão é a questão do batismo no Espírito Santo. E eu também já passei por poucas e boas, para não falar poucas e más, muitas e más, com relação a este tema. Em João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, primeira coisa, o Espírito Santo ensina a igreja. Tem gente que diz, olha, cuidado, viu? Cuidado com a Cristo Vive. Cuidado. Quem é que está te ensinando lá? Não tenha medo, se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é que ensina a igreja. É que tem gente que não tem certeza de nada, não tem convicções. É porque o Espírito Santo não ensina, não está lá ensinando. São ensinos de homens. E às vezes até de demônios. Mas o Espírito Santo ensina todas as coisas. Quem ensina a igreja é o Espírito Santo. Muito bem. E quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando um crente em Jesus recebe o Espírito Santo? Porque a igreja tradicional da circuncisão, a igreja judaizante, judaico-cristã, diz que você aceita Jesus, você depois se batiza nas águas, você vai à escola dominical, você vai aos cultos de busca, e você fica falando glória, 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 bem rápido, e você enrola a língua e pronto, foi batizado no Espírito Santo. Efésios 1,13 lhe dá a lição, porque o Espírito é que ensina a igreja. Em quem também vós, depois que ouvistes a aula dominical. Essa balela que a tradição passa, que você tem um copo que tem que transbordar e depois não sei o quê. Não. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, agora fala qual é a palavra da verdade. Não é a palavra de Buda, nem de Maomé, e muito menos de Allan Kardec. O evangelho da vossa salvação. Então, primeiro você ouviu esta palavra. E agora? Cadê o resto? Tendo nele, neste evangelho da salvação, tendo nele também crido, ouviu? A palavra entrou, caiu no coração do eleito de terra boa, creu, e agora que você creu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, vamos lá. Você ouve a palavra da verdade, crê e é selado. Isto é uma obra instantânea. Ouve, crê, é selado. Ouve, crê, é selado. Mas tem gente que ouve e não crê. Amado, é quando ouve e crê. Ouve, crê e é selado. Todas as pessoas que creem, todas as pessoas que têm Jesus, foram seladas com o Santo Espírito da promessa. Foram batizadas, foram revestidas, foram cheias, têm a plenitude do Espírito Santo. Todas estas palavras vêm da mesma origem no grego. Unção, batismo, plenitude, cheio. Amém? Deu para entender? Quem aqui ouviu o Evangelho da Verdade e creu?
Então você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Diga, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Porque eu ouvi a palavra da verdade e eu criei. Mas, bispa querida, minha pastora, eu achava, conforme diz a tradição, que eu tinha que falar em línguas. E eles dizem estranhas. Para eles tudo é estranho mesmo. Espirituais, do Espírito. Eu achava que eu tinha que falar em línguas espirituais, senão eu não tinha a promessa, eu não tinha a plenitude, eu era crente de segunda, de terceira classe. Assim são tratados os crentes que não falam em línguas em outro ministério. Só que a Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo da promessa. Isso não tem nada a ver com falar em línguas. Amada, essa história de que tem que falar em línguas, que quando o copo transborda é que fala em línguas, isso é fábula. Isso é fábula, não serve, não tem respaldo na Bíblia. Línguas espirituais são manifestações do Espírito Santo. Veja em 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Quem fala pelo Espírito não chama Jesus de maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, para eu dizer, Senhor Jesus, eu creio, eu te recebo, eu te confesso como meu Salvador, como meu Senhor, o Espírito Santo vem primeiro, me sela, me batiza, me unge, me reveste, me enche, e só porque eu tenho o Espírito é que eu posso dizer Senhor Jesus. Então você que é crente em Jesus, você já tem o Espírito Santo na sua vida. Bispa, e o Espírito Santo, ele pode entrar, ele pode sair de uma pessoa, ele fica fazendo essa coisa assim, entra, sai, o Espírito Santo se retira. Não, é selo, é garantia, é cola, está ali, não sai mais. Aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. O que pode acontecer então quando uma pessoa não fica na igreja, não se alimenta espiritualmente, transgride alguma coisa? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes. Você entristece, mas você não deixa de ter sido selado. Fostes selados para o dia da redenção. Uma vez selado, selado para. Uma vez salvo, salvo para. Uma vez em Cristo para. Uma vez batizado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo para. Então, fale ou não em línguas, não importa. Porque Deus manifesta os dons como lhe apraz. 1 Coríntios 12:30. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Vai falar do amor que está acima de todos os dons. É o dom supremo. Agora, amados, procurai com zelo os melhores dons. Bispa, quais dons eu tenho que procurar? Os que edificam o corpo de Cristo, a igreja. Esses são os melhores dons. Amém? Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós, igreja, fomos batizados em um corpo. Não tem água aqui não. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, igreja, foi dado beber de um só Espírito. A quantos foi dado beber? A todos nós, igreja, salvos. Todos os salvos bebem de um mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Amém? Efésios 4:5. Há um só Senhor. Qual é o nome dele? Jesus. Uma só fé. Qual fé? O dom da fé. Um só. Um só. Vamos avisar aos nossos irmãos da circuncisão que há um só batismo. Qual é? Do Espírito Santo. Amados, o que é que Deus quer? Deus quer que você se deixe levar para o que é perfeito. Põe de parte os rudimentos,
as coisas elementares. Porque a falta do conhecimento não deixa sair do que é imperfeito. A falta de conhecimento é que mantém as pessoas na lei. Dá conhecimento para o povo para ver se o povo não sai da lei. Conhecimento puro. O que você está fazendo aqui? Quantos aqui estavam na lei antes de virem para esta igreja? O que é que você recebeu? Conhecimento. Este conhecimento é que tira as pessoas da cegueira. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Hebreus 8,6 diz: ora, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Isso é uma comparação. Se você for ver, está comparando com a lei. O ministério de Jesus é mais excelente do que a lei. Quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ele é o mediador de uma superior aliança. Este é Jesus. Hebreus 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então ele é o mediador e ele é também o fiador. Alguma coisa pode falhar? Jesus é o fiador deste pacto. Alguma coisa pode falhar? É ele quem garante. O pacto é perfeito. Entendemos o Espírito Santo? Bispa, e a questão do diabo na igreja? Eu ainda tenho 15 minutos. E a questão do diabo? Porque as igrejas aí se alimentam do diabo. As igrejas aí fora se alimentam o quê? Do descarrego. Das campanhas, das batalhas espirituais. Como é que fica esta questão? Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, aí, por causa desse versículo sem iluminação, vocês percebem, Lolim? O que acontece? A lei faz reuniões, e começam as pessoas a resistir ao diabo, a lutar, fazer batalhas, porque está escrito, olha, resistir ao diabo e ele fugirá. Então as pessoas fazem até espadas, fazem aquelas espadas de papelão, para resistir ao diabo, hein? Pegam escudos, aqueles que as crianças brincam de super-heróis, e vão todos para uma reunião para resistir ao diabo. Porque falta o quê? Conhecimento, falta revelação. Porque o apóstolo Paulo diz em Hebreus 2,14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós éramos espíritos, e porque somos filhos de Deus, participamos de um corpo, carne e sangue. Destes, carne e sangue, também ele, Jesus, igualmente participou. Jesus, que era um ser espiritual, também participou de carne e sangue como nós. Para quem? Para que por sua morte, ele tinha que morrer, precisava de um corpo para morrer. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou não destruiu? E o diabo tem alguma coisa conosco, irmãos? Mas as pessoas dizem que o diabo está aí. O Senhor destruiu, do original grego katagel, tirou o poder, a autoridade, a habilidade, a supremacia da vida daquele que é selado com o Santo Espírito da promessa. O diabo age nos filhos da desobediência. Lembram-se de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não atua mais na sua vida, porque você é lavado no sangue de Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então Jesus, katagel, tirou o poder, a autoridade, despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Eles não têm parte com a sua vida. Ele diz: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe... Diga: o maligno não me toca. Diga: Jesus destruiu o poder de Satanás na minha vida. Você percebe como a igreja hoje tem sido enganada? São vários erros. Sabe,
As ovelhas sofrem, amados. Sofrem por torpe ganância. Tanta mentira, tanta ilusão, tanta doutrina de homem, tanta mistura com o judaísmo que ninguém sabe explicar. No sistema católico, infelizmente, amados, temos que dizer isso, não há verdade. No protestantismo, a maioria não conhece o novo pacto. Vive no judaísmo, uma igreja cristã, judaico-cristã. Atos 20, 24, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Qual ministério Paulo recebeu? Que é o mesmo que eu recebi e você também. Olha só, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de... Então, qual é o nosso ministério? Testemunhar o evangelho da graça de... Digo, o meu ministério é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amado, eu espero que você não tenha dúvida, porque a palavra de Deus diz que dúvida procede do maligno. Versículo 27. Porque jamais, Paulo disse, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, onde é que está todo o desígnio de Deus? Todo o desígnio de Deus está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. As 14 cartas de Paulo constituem o filtro de toda a Bíblia Sagrada. O que do Velho Testamento passar pelas epístolas de Paulo também é para nós. O que não passar é para os judeus. Você não incorpora a sua vida espiritual. Amém? Então ele diz, eu fui chamado para testemunhar o evangelho da graça. E ele diz, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então todo o desígnio de Deus está no evangelho da graça. Quem quer conhecer Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, tem que estar na graça. Na lei você não conhece desígnios e propósitos de Deus. É impossível. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de... Então, aqui nesta igreja nós temos consciência. Você é ovelha do rebanho de Deus. Você é do rebanho de Deus. Amém? Pastoreados a igreja de Deus. A igreja a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja é de Deus e foi ele mesmo que capacitou as pessoas e capacita os bispos, os pastores para pastorearem a igreja dele. Ok? Então... a minha igreja. Você nunca diga isso, amado, sabe? A igreja do Bispo Rai. O Bispo Rai não tem igreja. Quem tem igreja é Jesus Cristo. Ele pastoreia por capacitação, graça de Deus, o rebanho que é de Jesus Cristo. Você tem que compreender estas coisas. E esta igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, não pelo sangue de um pastor, de um líder. Por isso que você tem que entender que líderes, pastores, não podem massacrar o rebanho. Não pode escravizar as pessoas. É comum, amados, nós vemos isso e é conveniente a muitas lideranças que o povo fique ignorante. Porque uma massa ignorante é facilmente manipulada. Mas Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há interesse da maioria dos ministérios em ver o povo liberto, porque se o povo for liberto, não faz mais aquilo que eles mandam. E me disseram que a mensagem era forte. Forte? Estrondosa. Amém? Versículo 29 e 30. Eu sei, e agora? Que depois da minha partida, diz Paulo, entre vós, a igreja, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ele profetizou, ele sabia, que depois que ele morresse, lobos vorazes entrariam no rebanho. E diz aqui, que não pouparão o rebanho. Não pensa que um lobo voraz poupa alguém, amado. Se ele é lobo e é voraz, ele está aí para devorar vorazmente o rebanho. Tirar toda a lã das ovelhas. E que dentre vós mesmos, aqui fala da igreja,
entre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Não é para arrastar para Jesus, é para arrastar atrás deles. Falando coisas pervertidas. Jejuns intermináveis. As igrejas começam jejuns, não terminam nunca. E se termina, começa outro. E jejuns, e vigílias, e campanhas, e 13 sextas-feiras, e comidas, e não pode, e sábado, e demônio, e agora tem até adivinhação dentro da igreja, amados. E gruta dos milagres, tem um lugar aí que tem gruta dos milagres. E tem o sabonete do Calvário. E tem também o pente da salvação. Estão aqui na nossa Bíblia. Dentre vós mesmos, tem Bíblia na mão, estão em cima dos altares, se levantaram homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. E olha que tem arrastado. Tem arrastado. Versículo 32 e encerramos. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Era o que Paulo podia fazer. Tinha pregado em Efésios, aos Efésios, em Éfeso, 3 anos, dia e noite, todo dia. Tinha falado sobre todo o desígnio de Deus, testemunhado o evangelho da graça. E ele diz, com tudo isso, depois que eu morrer, gente, vão penetrar lobos vorazes, homens vão falar coisas pervertidas. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Olha aqui. E a palavra da sua graça. Essa palavra da graça. Que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, salvos, selados com o Santo Espírito da promessa. Então, só a graça, só a palavra da graça dá herança e edifica, fundamenta uma vida. Só a palavra que pregamos tem poder para edificar uma vida, para dar estrutura sólida de vida, para fazer alguém reinar em vida através de Jesus Cristo. Eu quero que você viva feliz neste ministério. Eu quero que você viva em paz neste ministério. Eu quero que você entre aqui descansado, porque ninguém vai tirar a sua lã. Aqui não estamos pastoreando o seu bolso, nem a sua conta bancária. Eu quero que você seja feliz neste ministério, que você descanse, que você tenha paz. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus lhe trouxe para esta igreja. Esta, amado, é a certeza da perfeição da mensagem. A mensagem da graça de Deus é tão perfeita que nós não precisamos ajudar com nada. Você apenas ouve, crê e vive por fé. E a perfeição desta mensagem está edificando a sua vida e lhe dando herança entre todos os que são santificados. Ele nos escolheu. Ele nos aproximou. Ele nos juntou como igreja. Porque todos nós queremos a verdade. Todos nós queremos conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia Sagrada. E nós, amados, vamos fazer e já estamos fazendo a grande reforma no mundo. Não pense que isso é soberba, que isso é altivez, que isso é petulância. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo por desígnio de Deus. O evangelho da incircuncisão, o novo pacto de melhores e superiores promessas, já está sendo revelado e não há mais retorno. Amém? Já estamos mostrando que na graça de Deus, Jesus Cristo, o ressuscitado, é o Senhor, o Salvador, mas Ele é o firme fundamento da igreja cristã legítima. Você está sendo edificado com os mais nobres e finos materiais: ouro, prata e pedras preciosas. Desfrute da plenitude da graça sobre graça, aprendendo a viver
por fé, como cabeça nesta terra, reinando em vida através de Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus. Glória a Ti, Senhor, por tanta revelação, Jesus, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas, Jesus. Obrigada, Jesus, pela liberdade que temos em Cristo hoje. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Bispo Rai vem fazer a oração final, nos dar a bênção no encerramento. Esse CD já está disponível em nossa livraria. Há alguém que Deus vai lhe sinalizar que precisa desta verdade para ser liberto. Amém? Também estará, a partir de amanhã, em nossa página na internet, gratuitamente. Maravilhoso e eterno Pai. Muito obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa, mais um dia nos Teus átrios, onde crescemos verdadeiramente no conhecimento da Tua palavra. Eu Te louvo e Te agradeço, ó Deus, pela missão apostólica da graça de Deus. Te louvo, ó Pai, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do nosso bispo nacional, Miguel Ângelo Júnior, por toda a família apostólica, Jesus. Também pela vida da bispa Solange. Ó Deus, nós temos nos alimentado, ó Pai, da palavra predestinada de sabedoria, a Tua maravilhosa graça, a cada dia, Jesus. Temos crescido nesse conhecimento e temos, ó Pai, visto a grande manifestação, Jesus, dos Teus planos em nossas vidas. Por isso, ó Pai, a nossa reverência, o nosso amor a essa palavra, Jesus, na qual nós temos edificado as nossas vidas, ó Pai. E temos visto, Senhor, vidas sendo edificadas, transformadas. Temos visto o sobrenatural, Jesus, o milagre da pregação de Cristo, ó Pai. Nós temos enxergado com os nossos olhos carnais. Por isso, ó Pai, o nosso louvor, Jesus, a nossa consideração para com aquele gesto que Tu fizeste, ó Pai, quando nos amaste primeiro, quando escolheste os nossos nomes, quando nós fomos inscritos no livro da vida, ó Pai. E hoje nós estamos aqui colhendo os frutos, porque pertencemos, ó Pai, à Tua família, aos Teus filhos, Jesus. Obrigado pela Tua revelação da graça de Deus, pelos nossos olhos hoje que são iluminados, e nós podemos entender, ó Pai, aquilo que Tu tens de melhor para as nossas vidas. Por isso nós declaramos, ó Deus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, daqui só para o... Tem volta para você? Oh. Então você está plenamente convicto como eu estou. Aleluia. Diante das batalhas vou Te adorar, sempre em triunfo me fazes reinar. Nas adversidades eu não vou desistir. Maior é Teu poder, que hoje está em mim. Sou plenamente convicto